Em mais um Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Ministério da Saúde lançou nova campanha com foco no público jovem. Afinal, como o Brasil está em relação ao vírus HIV e a AIDS? E como está sendo avaliada a estratégia de enfrentamento da doença no país? É o que a gente vai saber no Sala de Convidados de hoje. Partiu o teste! Para conversar com a gente estão no estúdio Mônica Malta, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, Sandra Wagner, infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, também aqui da Fiocruz, e Paulo Bear, médico infectologista da área técnica de DST-AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Novos dados sobre HIV/AIDS no Brasil colocaram o Ministério da Saúde em alerta. Cada vez mais jovens estão se infectando com o vírus da AIDS. A estratégia agora é prevenção, testagem e tratamento. O aumento de casos do vírus HIV entre jovens serviu de alerta para o Ministério da Saúde. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Por isso, a nova campanha de combate à AIDS é voltada para esse público. Com o slogan Partiu o Teste, a ideia é informar o jovem para que ele possa se prevenir contra o vírus HIV, usar camisinha, fazer o teste e, em caso positivo, começar o tratamento. Nós precisamos, depois de 30 anos de enfrentamento à epidemia, com excelentes resultados, não podemos desconsiderar o desafio de lidar entre os jovens de 15 a 24 anos como um segmento fundamental, um pedaço da nossa sociedade que precisa ser trabalhado, inclusive do ponto de vista do que significa a epidemia, do que significa viver com HIV, sem glamorizar, com todas as dificuldades, mas de uma maneira muito aberta. Novos dados apresentados pelo Ministério da Saúde apontam que hoje são cerca de 734 mil pessoas com HIV e AIDS no país. Dessas, 80% foram diagnosticadas. Com uma taxa de detecção de 20,4 casos a cada 100 mil habitantes, a epidemia é considerada estabilizada no Brasil. Ainda assim, são cerca de 39 mil novos casos de AIDS por ano. O índice de mortalidade pela doença caiu em 13% nos últimos 10 anos. O Ministério da Saúde divulgou também o crescimento do número de pessoas com acesso ao tratamento com antirretrovirais pelo SUS. De janeiro a outubro do ano passado, cerca de 47 mil pacientes usavam o medicamento. No mesmo período deste ano, foram mais de 61 mil com acesso à terapia com antirretrovirais. Esse aumento é um dos resultados das novas regras divulgadas no ano passado. A medida garantiu o acesso aos antirretrovirais a todas as pessoas com HIV, mesmo as que ainda não apresentam comprometimento do sistema imunológico. Tem muitos estudos demonstrando que isso melhora a qualidade de vida, retarda alguns dos problemas associados com a infecção do HIV, retarda aparecimento de infecções oportunistas, ou seja, para a pessoa é uma grande vantagem, para a pessoa que começa a tratar. Com esse novo protocolo, aumentou o número de pessoas soropositivas com imunidade normal que começaram a se tratar. Isso revela que os médicos estão seguindo a diretriz do Ministério da Saúde e que os pacientes estão tomando os remédios corretamente. Bom, antes da gente falar do tratamento como prevenção e de tudo que envolve essa estratégia, eu queria trazer para vocês a pergunta que o ministro da Saúde fez. O que significa hoje a epidemia? O que significa hoje viver com HIV/AIDS? 30 anos depois, num determinado momento o Brasil é considerado uma referência mundial pela maneira com que enfrentou a epidemia, trouxe o medicamento com acesso público, gratuito, pero, pago com os nossos impostos, mas gratuito, sem desembolso direto. E agora? Como é que a gente está em relação a isso? O que significa a epidemia de AIDS? O que significa viver com HIV, na opinião de vocês?
Eu acho que a gente caminhou muito, né? E teve um momento que realmente o Brasil foi referência mundial em várias conferências internacionais de AIDS. O Brasil foi tido como pioneiro, né? Por começar a oferta gratuita e universal já em 96, 97, junto só com países aí desenvolvidos. Mas em algum momento a gente começou a dar uma parada nesse protagonismo, né? A gente vê aí pelos dados novos que temos 40 mil pessoas, mais ou menos, a todo ano, infectadas com HIV/AIDS. Está estabilizada, mas está estabilizada num patamar muito alto. São 40 mil pessoas a cada ano, aí desde os últimos 5 anos ou mais, né? E 12 mil pessoas indo a óbito por AIDS a todo ano, apesar da gente ter aí o acesso universal e gratuito. Então, a gente ainda tem muita coisa por fazer para voltar ao protagonismo que a gente tinha, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho quando a gente fala em epidemia estabilizada. A epidemia está estabilizada na população geral. Quando a gente fala na população geral, a gente está falando num grupo em que é a maioria composta de heterossexuais e mulheres. Então, nessa população, a epidemia pode ser considerada estabilizada. Mas na população mais vulnerável, que é a população composta dos jovens que estão iniciando atividade sexual, e particularmente os jovens gays, os homens que fazem sexo com homens, as mulheres trans, esses são ainda pessoas que têm maior vulnerabilidade, onde talvez a informação não esteja chegando. Então, o número de novos casos, ele tem relação com a informação também não está chegando a grupos, não são grupos de risco, porque a gente evita usar esse termo por uma questão de não fazer uma apologia ao preconceito de longe. A gente não está aqui para julgar nada. Mas são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior por causa do tipo de prática sexual que está envolvido. Então, o jovem, nas suas relações com múltiplos parceiros, sem usar preservativo, e os jovens gays sem usar preservativo, são as pessoas mais expostas. As mulheres trans, né, as travestis, que não têm acesso muitas vezes à informação, ou que mesmo tendo acesso à informação, têm um acesso dificultado ao sistema de saúde, porque embora teoricamente a porta do sistema de saúde esteja aberta, elas têm dificuldade para chegar. Elas são discriminadas. É uma vulnerabilidade muito importante. Exatamente, né? Isso tem uma fuga dessa busca pelo tratamento. E quando a gente vê o aumento do número de pessoas em tratamento, ou quando a gente vê o número de pessoas identificadas, a gente vê, temos 80% dos portadores identificados. Porém, essa identificação ela ainda é feita muito tardiamente. Então, acho que a ideia agora, até com o lançamento da campanha, e essa campanha agora especificamente voltada para o jovem, mas ela deve, na sequência, se ampliar, né, para outros grupos, o objetivo é exatamente a gente tentar identificar precocemente para que a gente possa realmente aumentar o número de pessoas tratadas com o sistema de defesa, com a imunidade normal. E deixar para o Paulo agora também, elas fizeram um panorama do que significa a epidemia hoje, mas o que significa viver com HIV/AIDS hoje? Que eu acho que também é uma questão muito importante quando a gente fala até em estimular as pessoas à testagem, né? Então, hoje em dia esse é um tema bem complexo, bem importante, porque também, dependendo de como a gente leva, ele pode servir para um lado como para um outro, né? Então, falando então primeiro de um lado, a vida hoje da pessoa vivendo com HIV é muito simples, com poucas diferenças daquela que não vive com HIV. Hoje em dia, dependendo lá no início do tratamento, um número mais frequente de consultas, depois esse número de consultas pode se estendendo com um intervalo de cada 3 meses, 6 meses, né? Toma o seu comprimido diário, quem já está tomando o novo esquema, ou se não, o seu esquema antirretroviral que usava, né? Então, realmente, a qualidade de vida melhorou assim enormemente. A gente que trabalhou numa época, né, que via as pessoas pedindo tratamento e não tinha. Uma época em que quase não se sabia nada sobre a epidemia. Era muito difícil aquela época, né? Ver as pessoas assim querendo se tratar e
não ter o que oferecer a não ser o atendimento hospitalar, as medidas de conforto, o tratamento das doenças oportunistas, né? Agora, o tom de como colocar isso, que eu acho delicado, pelo seguinte: a gente percebe, né, que ocorreu também, por um lado, uma certa banalização. Como a coisa ficou assim mais tranquila, então talvez tenha acontecido também um certo descuido. Acho que a ideia é de que, se eu pegar HIV, tudo bem, tem tratamento. Essa não é uma ideia que deve fazer com que as pessoas se exponham, que de fato muitas vezes acaba acontecendo. Então é o que o Paulo está colocando aqui. Se você sabe que se você tiver uma exposição, não tem problema, tem tratamento, está tudo resolvido. É claro que existe esse lado positivo. Hoje tem tratamento, é uma doença mais fácil da gente lidar, né? As pessoas morrem menos, mas ainda é uma doença crônica, ainda é uma doença que mata. Ainda se morre, né? Ainda porque eu acho que isso é um primeiro aspecto que precisa ser desmistificado. É como uma doença crônica. Alguém quer ter hipertensão ou alguém escolhe ter diabetes simplesmente pelo fato de que são doenças crônicas que têm tratamento hoje, com a qualidade de vida da pessoa que tem que conviver com aquela situação crônica é melhor. Mas ninguém vai buscar isso para si, né? Então, acho que a mensagem importantes também ainda, né? A mensagem é que a qualidade de vida melhorou, o tratamento melhorou, mas ainda é uma doença crônica. Essa noção do otimismo, né, relacionado ao HIV, a gente fez até uma pesquisa ampla sobre isso. É uma coisa que a gente fala muito na academia, nas pesquisas, mas para o dia a dia, para o paciente mesmo que está chegando no SUS, é uma noção muito tênue e que a maioria dos pacientes realmente não tem essa ideia de que o HIV agora tem tratamento e tudo. Na verdade, a AIDS ainda assusta muito a maioria das pessoas. Eu acho que, para além da gente ficar pensando assim no comportamento individual, né? Tenho múltiplos parceiros, transo só com homens ou vou muito à balada e tal, acho que a gente tem que ampliar um pouquinho essa ideia, porque no entorno tem toda uma vulnerabilidade social também, né? Como a Sandra lembrou das trans, por exemplo, é uma população que, via de regra, é muito mal recebida no serviço de saúde, né? Existe a porta de entrada existe em tese, mas tem muito preconceito, tem muito estigma. Não é raro a gente ver elas sendo chamadas pelo nome masculino, enquanto já tem uma identidade feminina. Então, tem muitas outras coisas por trás dessa vulnerabilidade, para além do comportamento individual, né? E a gente que acompanha a epidemia desde o início sabe que uma dos seus efeitos colaterais, digamos, da epidemia, e importante nesse caso, foi nos alertar que, se não se combate o estigma, se não se combate o preconceito, se a gente não para com o julgamento sobre o outro, a gente pouco avança realmente na epidemia. E eu acho que isso que naquela época foi enfrentado, foi colocado, inclusive por causa da parceria com a sociedade civil, que foi muito fundamental para a gente ter tido a resposta que teve e o protagonismo que teve. Nessa época, essa era uma das questões fundamentais da prevenção. Era dizer, olha, o estigma é que mata. Claro que o vírus está ali, mas quem mata mesmo é a vulnerabilidade. E eu acho que isso, 30 anos depois, a gente avançou e me parece que a gente voltou atrás novamente, E se a gente quer realmente ter uma resposta efetiva, isso tem que voltar à discussão de alguma forma. Eu acho que é um pouco também de reciclagem, quer dizer, não é nem reciclagem, porque a gente é antigo nesse processo, mas é assim, é a vivência desses novos grupos, e a gente estava conversando, eu e Paulo, sobre descentralização, dos novos grupos que assumem o diagnóstico e acompanhamento do paciente com HIV, porque são pessoas que não tiveram a vivência que nós, os mais velhos, tivemos lá no final da década de 80, 90, nos anos 2000, com toda a evolução. Quer dizer, historicamente, a gente viveu junto com essas pessoas essas questões. Os indivíduos mais jovens, eles estão recebendo meio que um pacote pronto, entre aspas, em que eles não têm essa vivência de como eu vou receber essa pessoa, como eu vou acolher essa pessoa, até onde eu devo ir, o que eu não posso, não devo julgar, o que eu posso, que eu devo orientar. Então, um pouco dessa experiência, eu acho que ainda vai faltar para esses grupos que estão começando agora.
Mas assim... Que estão nos serviços de saúde. Sim, que vão aprender, claro que vão aprender, mas eu acho que isso também é importante de ser incluído nas questões de treinamento, como você estava falando, para que a gente possa pegar e tentar transferir um pouco dessa experiência que foi vivida para essas pessoas, porque muitas vezes, por falta de noção, a pessoa tem um comportamento que não é o esperado pelo paciente ou pelo usuário, pela pessoa que busca o sistema de saúde, e isso acaba afugentando essa pessoa do sistema. A Nair Farias de São Paulo diz o seguinte: o fato de ser crônica não diminui o perigo. Acho que o principal problema é que é uma doença que mexe com prazer, com amor. Então, só de pensar que posso passar ou posso pegar do meu ou da minha companheira é terrível. Fala de sentimentos, que é um outro aspecto que a gente não pode esquecer nunca. Né? O meu prazer é risco de vida. Cazuza cantou isso lá e que segue valendo, né? As coisas ficam muito mais difíceis de você lidar, porque daí entra, se você me ama, né? Eu confio em você, você é a grande paixão da minha vida, e isso tudo faz com essas informações que a gente tem, elas se volatizem. Isso daí chama muita atenção o que a gente está vendo agora, né? Essa campanha voltada para os jovens. São jovens que já nasceram no que a gente chama da era pós-AIDS, né? Super bombardeados com informações de que camisinha se previna. Eles conhecem, eles sabem o que é HIV, eles sabem como se prevenir. Mas por que essa epidemia está crescendo com esses jovens que estão aí no Facebook, no Twitter, em tudo? Eles conhecem tudo, mas em algum momento tem uma questão para além do comportamento individual. Eu sei como me prevenir, mas existe algo que me escapa, que talvez seja um pouco do que ela está trazendo, né? Relação estável, confio no parceiro, e em algum momento eu paro de negociar o preservativo, enfim. E junto com isso, essa moralidade que ronda tudo que diz respeito ao sexo, que faz com que a gente não fale abertamente sobre as coisas, né? Eu acho que o que falta também um pouco nessas campanhas é a linguagem clara, né? Assim, é voltar para aquela linguagem clara de assim, como eu pego, né? Que tipo de exposição eu vou pegar? Qual é a exposição mais arriscada? Porque a questão acaba sendo individual no aspecto em que o jovem, ele tem a informação, mas por característica do jovem, ele não se enxerga, ele não se vê sob risco. Aquela filosofia do que nunca vai acontecer comigo. Então, difícil esse trabalho, é um trabalho muito difícil para você atingir, esses grupos, é complicado. Então, eu acho que a linguagem tem que ser mais clara, né? Não é o nosso fórum aqui, mas a linguagem tem que ser mais clara. Sim, mas sempre o nosso fórum, porque trata-se de comunicação, né? E comunicação é fundamental para a saúde. Né? Então, por isso que tem se trabalhado também com os pares, né? Sim. Porque aí a linguagem fica bem mais próxima. E o trabalho se acredita que vai ser mais eficaz. Isso é interessante, porque quando você trabalha, por exemplo, com um grupo de mulheres trans ou com um grupo das travestis, elas têm sempre uma compreensão melhor, ou fica um ambiente mais relax, né? Quando você trabalha com os adolescentes, se você puder trazer informação inicialmente para um grupo menor e esse grupo menor trabalhar junto com você como um par desses grupos, a informação, acho que ela penetra melhor. Que era o que era feito no início. Sim, exatamente. Quando a gente tinha a sociedade civil com presente na prevenção, eram os pares que falavam com os pares, que levavam camisinha para os pares. Daí uma questão importante. Agora tem retornado a questão inclusive da oferta de testagem nas ONGs, nas organizações não governamentais, nos grupos. Por quê? Muitas vezes a pessoa não quer buscar o teste num sistema específico de saúde. Ou porque ela não quer ser vista, ou porque ela tem qualquer questão individual que dificulta essa entrada dela. Então, tem-se também trabalhado em alternativas, né, para se oferecer o teste para grupos que possam procurar dentro de um ambiente que é mais confortável para essa pessoa conversar, falar, expor dúvidas e se testar. Isso é uma questão que ficou muito esgarçada num determinado momento, a relação entre a sociedade civil organizada e o núcleo central, né? O departamento de DST-AIDS. Eu acho que aí a gente tem um diagnóstico importante. E aí, eu acho que isso foi uma das questões importantes, né? A gente tem aí
vários manifestos, AIDS, o que nos tira o sono, e várias questões de movimentos sociais se organizando e questionando o nível central e mesmo o nível local com relação a esse esvaziamento, essa... Né? E mais uma vez, nós que somos históricos nesse assunto, se a gente lembrar, era muito parceira a relação entre a sociedade civil e o governo no início da epidemia. Lembra? Era tudo muito fluido e era uma coisa realmente de compreensão de que só juntos se resolveria o assunto. Num determinado momento, essa relação começou a ficar difícil. Se perdeu. Mas eu acho que agora a gente tem uma com a retomada. volta do Fábio Mesquita, eu acho que é uma pessoa que tem completo trânsito pela sociedade civil e é respeitada e é muito engajado e trouxe uma experiência de fora muito importante. Eu acho que a tendência é essas coisas reverter, que já estão sendo revertidas, né? Mas eu acho que sem sociedade civil a gente não vai conseguir. De jeito nenhum. Até porque a AIDS é uma epidemia multifacetada. Em cada região, em cada estado, você tem questões específicas. Se você não dialogar com quem está ali, né, vivendo e convivendo com HIV/AIDS, você se perde. Não tem uma receita perfeita que vá de Porto Alegre ao Acre funcionar. E qualquer um de nós, e talvez mais ainda o jovem, né, ele precisa algo de mais do que a informação ou algo formal. Então, essa questão dos pares ou de outros grupos da sociedade, às vezes tem uma voz que é muito mais ouvida por eles do que uma informação, vamos chamar assim, mais fria, mais seca. Que não dá conta sozinha, não, né? Não dá conta. A informação não dá conta, porque se sabe, se fala, por mais que se questione como se fala muitas vezes, né? Mas sem essa relação na hora de falar ou na hora de tratar, as coisas não avançam, né? No dia 1º de dezembro, agora em Porto Alegre, no Parque da Redenção, que é o maior parque público lá, muito visitado, o domingo inteiro é cheio. Então teve a ação da Secretaria da Saúde, foi a primeira vez que eu participei ali, foi muito interessante como está se focando mais os jovens. Se trouxe jovens que fazem teatro e que já trabalhavam em parceria também ajudando a Secretaria da Saúde e vice-versa. Então se fez rodas de conversa. E no meio de uma roda de conversa, entrava uma dupla de atores, abriam um cenário de discussão e, olha, foi muito bem participado, foi muito bem interessante. Grupos de dança também, dança de rua, rap. A arte contra a AIDS era uma coisa que também tinha muito no início da epidemia. A compreensão de que não é só pela razão que você vai conseguir atingir, né? E a arte é poderosa nesse sentido, porque é por outros canais que ela atinge as pessoas. Né? É interessante, né? Porque em algum momento da matéria, eu acho que até que isso foi dito, a gente já sabe. São 30 anos enfrentando essa epidemia, a gente tem um conhecimento acumulado vastíssimo. Eu sempre tenho a impressão que é no preconceito que a coisa ainda pega, até para quando orienta ações governamentais. Né? Que a gente continua sendo... não é testada a palavra, a gente continua sendo desafiado. Pelas barreiras, né? Eu acho que a gente tem barreiras para vencer e realmente a questão de você ouvir o outro que está vivendo aquela situação, seja vivendo a situação de viver com HIV/AIDS, seja viver a situação de estar numa situação de maior vulnerabilidade, seja viver a situação de ser jovem e ter todas essas questões na cabeça, de como eu me relaciono, como eu discuto as minhas relações, como eu insiro a camisinha no meio dessa discussão, né? Até onde eu posso ir, ou se eu tiver uma exposição, o que eu faço, tudo isso tem que ser discutido. Porque a gente tem outras alternativas hoje, não tem só a questão de como eu vou prevenir ali, mas se por acaso eu tive uma exposição que eu não pude evitar, o que eu faço agora? Então, essa informação também precisa chegar, para que a gente faça a profilaxia nos casos adequados, para que a gente faça a inserção ou o diagnóstico de uma infecção aguda, por exemplo, que é uma coisa difícil de ser feita. Então, tem uma série de nuances em que a gente tem que ir atravessando as barreiras para conseguir chegar onde a gente quer. Né? E sem julgar o comportamento do outro. Sem julgar o outro. Né? O outro não tem que ser julgado. E nem julgar o próprio também, né? Porque às vezes o preconceito contra o que a gente faz, o que a gente pensa, também interfere nessas questões. Começa na pessoa mesmo. Né? A gente vê que muitas vezes é mais projeção, né? Do que daquilo que não aceita em si mesmo, né? A gente
julga no outro que é mais fácil, né? E então isso também tem muito trabalho a ser feito na nossa sociedade, né? E a AIDS segue nos mostrando isso, né? Que enquanto tiver preconceito, a gente não avança o suficiente. E agora, essa nova questão que é colocada, que é trazida, que é o tratamento como prevenção. Tema do próximo bloco. Sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre HIV/AIDS. Nossos convidados são Mônica Malta, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, Sandra Wagner, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, também da Fiocruz, e Paulo Bear, da área técnica de DST/AIDS e hepatites virais, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br, ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Testagem, tratamento, descentralização da assistência em HIV/AIDS. Estamos no caminho certo? Partiu teste! A nova campanha do Ministério da Saúde chamou atenção para algumas questões importantes. Uma delas é que aumentou o número de infectados pelo vírus HIV nos últimos anos, principalmente entre jovens. Por outro lado, também aumentou o acesso a exames e tratamentos. A campanha de prevenção com base no uso de preservativo, que teve bastante força na década de 90, hoje ainda existe como estratégia, mas tem se mostrado enfraquecida. O governo, então, resolveu investir em testagem e tratamento imediatos como mais uma possibilidade de prevenir novas infecções. A ideia é descentralizar a assistência e facilitar ainda mais o acesso. O teste rápido e o tratamento do usuário com HIV podem ser feitos em unidades básicas de saúde. O tratamento deve começar assim que a taxa de CD4 estiver abaixo de 500. No entanto, a estratégia, tida como uma descoberta em 2011, hoje vem sendo questionada principalmente por ONGs, ativistas e pesquisadores. O principal argumento é que ela possa levar pessoas ao teste e ao tratamento compulsório. São 3 décadas de AIDS. O panorama brasileiro é heterogêneo e marcado por epidemias concentradas na maioria dos estados. Em alguns, como no Rio Grande do Sul, existe uma epidemia generalizada, com uma prevalência de infecção 5 vezes maior do que a prevalência nacional. Isso dificulta a criação de respostas adequadas. E a situação é agravada por um sistema de monitoramento ainda falho. O fato é que a AIDS continua matando no Brasil. Prova disso é que a taxa de mortalidade diminuiu pouco em 10 anos. De 2008 para cá, o país tem contabilizado cerca de 12 mil mortes por ano, a mesma média que era registrada em 1997. 12 mil mortes por ano, ainda é muito alta essa taxa, né? Eu acho que às vezes também essa é uma informação que precisa ser mais... Não para a gente voltar àquela questão que tinha, né, do peso. Não é o terror. Não é o terror que foi feito no início, bem início, né? Mas diagnóstico tardio ainda é uma das causas para explicar isso. E tuberculose associada ao HIV é uma outra coisa importante. É, porque a imunidade baixa e outras doenças se aproveitam e aí o óbito vem muito também por essas outras doenças, né? É uma questão que a gente não deveria estar mais se deparando, né? O Brasil foi protagonista, nós sabemos, como você falou no início, né? Já sabemos, né, como fazer, mas tem alguma coisa que está falhando e de forma muito grave, né? Nós não poderíamos estar nos permitindo essa permissividade, de 5, 6 anos para cá, a gente tem 12 mil pessoas a cada ano indo a óbito por causa básica AIDS. Fora pessoas que já tinham HIV/AIDS e foram a óbito por outras doenças, outros agravos aí até pela idade, complicações do tratamento e tudo. Então é uma questão de saúde pública muito grave. Tem questões... E a gente está chegando agora também no momento que tem pessoas que estão sendo tratadas há muito tempo já, né? Felizmente, porque tiveram esse acesso lá atrás, né? Isso também traz outros desafios, né? A gente muitas vezes não sabe ainda, né? Essas pessoas estão sendo as nossas primeiras... As pessoas que estão se envelhecendo já com uma doença crônica e com diversas outras complicações para além do HIV/AIDS, né?
A Beatriz de Niterói pergunta, e agora a gente já entra nesse tema mesmo, né, do tratamento como prevenção. Quem tem carga viral quase indetectável não transmite HIV? Isto se aplica à relação heterossexual? Quem tem carga indetectável não transmite? O risco de transmissão é menor. A gente tem uma redução significativa, foi isso que foi visto no estudo de 2011, que foi divulgado na chamada, entre casais sorodiscordantes, na verdade a maioria heterossexuais, que nós ajudamos a conduzir no Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, inclusive Porto Alegre, estava no estudo, em que se demonstrou uma redução de 96%, se não me engano, na transmissão daqueles que estavam em tratamento. Daí surgir a discussão de se tratar como prevenção. Por quê? Se meu parceiro tem a carga viral indetectável, a chance de transmissão desse vírus ela fica reduzida. Tem que lembrar o tempo todo que esse estudo ele foi feito num paralelo entre tratar e recomendar o uso do preservativo nas relações. Então, nunca foi o tratamento sozinho, foi sempre o tratamento associado ao uso de preservativos. Obviamente, a gente sabe que existem casais que acabam não usando ou negligenciando o preservativo. Mas, então, o ideal é a gente recomendar que seja feito as duas coisas. De toda maneira, é demonstrado, não só por esse estudo, como outros que vieram na sequência, e que tratar uma pessoa positiva diminui o risco de transmissão para o parceiro. E é por onde está baseada essa estratégia que o Ministério adotou, né, chamado test and treat, né, testar e tratar imediatamente. E que tem lados extremamente positivos, né, epidemiologicamente falando, a chance de transmissão é muito menor, desde que o paciente esteja aderindo ao tratamento e respondendo bem ao tratamento. Então, como ela falou, né, a quantidade de vírus no sangue está muito baixa, a chance desse paciente transmitir é muito menor. Não é inexistente, ainda existe, mas é muito menor. Agora, tem outras questões para além disso, né? Você testar e tratar, você vai testar e tratar a população toda, você vai focar em determinados grupos e aí você corre o risco de cair para o outro lado, né? De alguma maneira estigmatizar determinados grupos que eu identifico como tendo uma prevalência maior. Então, eu vou focar o tratamento, testagem e tratamento nas trans e nos homossexuais. Por quê? Eu tenho uma linha tênue em que eu penso na saúde pública, eu vou prevenir a maioria da população focando nas populações mais vulneráveis. Mas pode ser que em determinado momento eu, sem querer, aumente o estigma de um grupo que já é extremamente vulnerável, é apontado como promíscuo, etc, etc. Então, tem aí um fiel da balança que é difícil você mas medir, eu acho, por exemplo, que a estratégia, quando a gente fala numa estratégia, quer dizer, essa discussão do testar e tratar exclusivamente como prevenção, eu acho que também é um foco que tende a mudar. Porque todos os estudos têm demonstrado que o tratamento precoce, inclusive o tratamento ultra precoce, a gente pode falar um pouquinho depois da história da infecção aguda, ele beneficia o indivíduo que está sendo tratado. Então, eu não estou tratando as pessoas simplesmente porque eu quero proteger os outros de se infectarem. Eu estou tratando as pessoas porque isso é bom para a saúde delas. Então, eu acho que o foco tende, num futuro muito breve, a ser esse. Eu não estou mais falando em testar e tratar como estratégia de prevenção. Obviamente, essa é uma estratégia de prevenção indiscutível. Mas eu estou falando em tratar precocemente as pessoas que eu identifico com a infecção pelo HIV. Porque a tendência é a gente ter claras demonstrações de que isso traz benefício. É interessante porque essa também foi sempre uma questão ao longo dos 30 anos que foi colocada, né? Sim. Quando começar a tratar, né? Isso sempre foi discutido. É um pêndulo que foi, voltou, vai exatamente. E volta. Eu acho que agora as evidências apontam justamente porque a gente conhece melhor a patogenia, a gente conhece melhor o que o vírus está causando em termos de envelhecimento ou de afetar órgãos importantes, função neurocognitiva, né, cerebral, enfim, função renal, questões que a gente sabe que quanto longo prazo tem, sem tratamento, isso vai evoluir de uma forma mais ruim do que com o tratamento. Então, isso, existem
também alguns focos específicos, né? Por exemplo, também já está bem demonstrado de que o tratamento precoce diminui a co-infecção com tuberculose e HIV. Sim. Que, não sei, em todo o país, em Porto Alegre anda em torno de 30%, eu acho que é meio geral isso, de co-infecção tuberculose e infecção do HIV. Então, o tratamento precoce da infecção do HIV também diminui a taxa de incidência de tuberculose. Porque a gente mantém a imunidade mais forte no organismo? Ou você recupera uma imunidade quando você faz o diagnóstico mais tardio, por isso que o ideal é que ele não seja tardio. E aí a recomendação de se tratar a todos com CD4 abaixo, com a célula de defesa abaixo de 500, mas ela tem sido, quer dizer, o que o consenso diz hoje é: identifique uma infecção e ofereça o tratamento para todos. Então, não existe mais esse corte 500, hoje a oferta é para todos. Acho que isso é importante lembrar, né? Que desde dezembro de 2013, a diretriz do Ministério é tratar todo mundo que tiver um resultado positivo. Independente da carga viral. E aí, voltando à pré-história, quando eu clinicava como psicóloga, né, acho que a gente tem que pensar também do outro lado. É bom para o paciente, é recomendado tanto do ponto de vista da saúde pública quanto clínico, mas será que uma pessoa que acaba de descobrir que tem HIV está preparado nesse momento para começar um tratamento medicamentoso no qual ele vai se estender até o momento, imaginamos para o resto da vida. Então, como a gente está vendo aí a campanha para jovens, né? Um jovem de 15, 16 anos se descobre HIV positivo. Será que ele, nesse momento do resultado positivo, ele está preparado para iniciar que seja uma dose única, que é o esquema mais fácil, todos os dias até ao fim da vida dele? E ele vai aderir àquele tratamento para sempre? Eu vou mostrar esse cartaz aqui, né, que você falou que é dose única. Um comprimido por dia pode prevenir o HIV/AIDS. Isso aí é um contexto diferente, né? Porque, na verdade, a questão que a Mônica está colocando, eu acho, Mônica, que o diagnosticar e tratar, a gente também tem que entender assim, exceto na infecção aguda, o tratamento antirretroviral não é uma emergência. Ele não precisa ser iniciado, não precisa fazer o diagnóstico, você sai daqui. É claro que a gente vai, com a experiência, a gente vai conseguir identificar quem é capaz de receber a receita na mesma semana, no mesmo dia. Não é uma emergência médica, a gente pode preparar aquela pessoa para iniciar o tratamento. Deve, inclusive, né? Isso. O tratamento, especialmente no jovem, ele vai fazer diferença, porque quando a gente olha as análises de expectativa de vida, antes da disponibilização da terapia como ela é hoje, né? Tripla, combinada, potente e mais fácil de tolerar, a sobrevivência dessas pessoas ela é aumentada. Então, quando a gente começa a tratar precocemente um jovem, ele pode ter expectativa de vida muito semelhante à de um indivíduo da população geral que é HIV negativo. Então, essa mensagem precisa ser passada. É claro que a decisão de tratar, a capacidade de absorver todas as dificuldades que o tratamento traz, ela tem que ser discutida e a gente vai lidar com ela ali no nosso dia a dia, né? Se eu tenho que esconder meu remédio de todo mundo, se ninguém pode ver o meu remédio, são todas as questões que a gente vai ter que pontuar com essas pessoas no nosso dia a dia. Então, fala. Você fala em infecção aguda. Sim. O que é infecção aguda? Então, na verdade, quando a pessoa se expõe, né, na hora que ela tem uma exposição sexual, que é o que a gente está falando aqui, na maioria dos casos, ela pode ou não desenvolver sintomas de infecção aguda. Então, é um alerta para se você teve uma relação sexual desprotegida com um parceiro que você não conhece o status sorológico dele, você não sabe se ele é positivo ou negativo, e você tem uma exposição, especialmente as exposições de mais alto risco, que é o sexo anal, quando é receptivo, o indivíduo recebe o esperma, né, na relação sexual anal, essa relação é uma relação de maior risco para infecção pelo HIV. Então, se essa pessoa teve essa exposição e nunca fez o teste, ela deve procurar o teste ou deve procurar o serviço de saúde o mais próximo dessa exposição. Tanto para que seja feito o que a gente chama de profilaxia pós-exposição, que pode ser a prevenção dentro de 48 horas do contato, essa prevenção pode ser feita dentro das unidades de saúde, quanto a gente pode tentar identificar, se a gente não conseguir evitar que a infecção
ocorra, a gente pode identificar ela nesse momento num processo bem inicial que a gente chama de infecção aguda. Não precisa mais da janela, daquele tempo todo. Não, porque hoje a gente trabalha, não é todo serviço que tem isso, o serviço tem o teste, mas podem encaminhar para serviços especializados. Nós temos aqui no INE, né, no IPEC, um trabalho em que a gente recebe pessoas com suspeita de infecção aguda, que é um desses telefones que depois você pode divulgar no final. A pessoa liga, é informada, se for o caso, ela vem para a gente avaliar. E se tiver algum sintoma de infecção aguda, que pode ser febre, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios aumentados, dor de garganta, um sintoma de virose. Nem sempre vai corresponder a um quadro de infecção aguda, mas é sempre importante estar alerta. Mas se associado a uma exposição sexual... Aí você precisa procurar, porque se a gente identifica nesse momento, como o Paulo falou, aí sim faz muita diferença eu transformar isso numa emergência de tratamento. Porque eu reduzo o que a gente chama de reservatórios virais. Eu diminuo a quantidade de vírus que o nosso sistema de defesa vai armazenar. Isso faz diferença na evolução da vida dessa pessoa. Paulo, por que Porto Alegre, se é que isso tem resposta, né? Por que Porto Alegre tem uma infecção, uma que a gente diz, uma... Epidemia generalizada. É, uma epidemia generalizada, uma taxa 4 vezes maior que a média nacional. A gente tem alguma pista? Então, a gente estava comentando aquele modo de falar informal de que é a pergunta que não cala. Então, em 2011, Porto Alegre, a Secretaria Municipal, estabeleceu um comitê de mortalidade por AIDS para justamente começar a investigar, tentar entender isso. Algumas poucas coisas já foram entendidas de fluxo de pacientes, fluxos de serviços, mas ainda de modo ainda muito insuficiente para entender realmente o que acontece lá. Até quando a Mônica estava falando também do testar e tratar, porque está ligado a esse assunto, eu ainda estava pensando aqui, né? Falou de algumas populações chaves, né? Também será que, considerando o Rio Grande do Sul, na verdade é mais Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Essas taxas tão elevadas. Será que não é de tratar, de considerar, ou de se portar de um jeito diferente, de um estado para outro? Então, lá, por exemplo, a questão de testar e tratar, e prevenir, eu me sinto muito mais confortável, já que a epidemia tem outra proporção. Então, o manejo também tem que ser um pouco diferente, né? Uhum. Mas o porquê? Existem, por enquanto, só teorias, se acha que é algo multifatorial, quando não se sabe muito bem, a gente joga para o lado multifatorial, do subtipo viral, de uma época em que realmente o uso de drogas injetáveis era muito importante em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e talvez ali, então, o número de usuários de drogas injetáveis tenha servido assim meio que como uma ponte para a população heterossexual, isso ter ajudado a disseminação. Mas são explicações que ainda não fecham a questão. Então, esse comitê, até ele, pela necessidade, surgiu, é pioneiro no país lá, e ele está agora numa fase de descentralização também do comitê. Isso é importante para a gente explicar, né? O que é a descentralização do tratamento? O que é isso para as pessoas que estão assistindo entenderem o que está sendo proposto? Então, normalmente as pessoas vivendo com HIV são tratadas nos ambulatórios, nos serviços especializados, nos ambulatórios de hospitais. E o que acontece? Pelo menos lá em Porto Alegre, esses serviços estão lotados, a agenda cheia, completamente cheia. E com o testar e tratar, teste rápido, mais testes sendo feitos, né? Mais diagnósticos sendo feitos, e com aquela meta do 90-90-90, né? Por necessidade, a gente precisa de mais locais e mais pessoas profissionais atendendo. Porque simplesmente eu estou vendo lá, assim, até começando pela necessidade, não começar pela teoria e chegar a mudar uma realidade, não, mas a própria realidade está pedindo, porque não... E aí as unidades básicas entrariam também como locais de atendimento. Então, não sei como é em Porto Alegre, mas quer dizer, a ideia do Departamento Nacional é não só as unidades básicas, como
as unidades de medicina da família, né? Então, o médico de família está sendo envolvido nesse processo. Isso tem vantagens e desvantagens, quer dizer, a vantagem é que se o indivíduo optar, ele pode ser tratado ali muito próximo, né, da onde ele vive, e a desvantagem é que ele pode não querer que a comunidade onde ele vive tenha conhecimento do status dele. Com todo o sigilo que é feito e tudo mais, isso fica minimizado, mas é um risco que o indivíduo vai correr, então ele pode optar por não querer participar desse processo. É uma questão complicada, né? Eu acho que isso é muito complicado, até porque a gente já vê as unidades básicas superlotadas, né? É o médico que atende a hipertensão, a tuberculose, o diabetes, o pé diabético e etc., milhares de programas, e para além disso, ele vai começar a receber pacientes com HIV/AIDS, que é um manejo completamente específico, né? A gente está aqui com 2 especialistas em infectologia que sabem que a atualização constante é imprescindível, né? Então, é mais uma questão para o médico que está atendendo milhares de problemas a atender. E, para além disso, tem essa questão importantíssima que a Márcia chama atenção, né? Por mais que ele tente lidar com o sigilo, vai estar ali as pessoas que trabalham na comunidade estão ali, então quem é aquele? Ele não tem diabetes, ele não tem hipertensão, por que ele está ali, né? Então, desse ponto de vista, como é que tem sido feito ali em Porto Alegre? Eu achei bem interessante essa estratégia. Primeiro se fez uma enquete nas unidades de família e de atenção básica, as unidades que se viam com disponibilidade, com condições de atenderem, absorverem esses pacientes. Então, somente essas unidades é que começaram a sofrer um processo, então, de capacitação dos profissionais. Primeiro uma capacitação teórica, depois agora está acontecendo uma capacitação prática, mas também para diminuir essa dificuldade de somar mais uma, que realmente, isso pesa, né? Ele já tem bastantes atribuições, mais uma situação complexa. O plano lá tem sido, em todo o país, de atender pacientes, pessoas vivendo com HIV, que estejam se sentindo bem, assintomáticos, com CD4 ou acima de 500 ou acima de 350, e está se procurando sempre respeitar muito a autonomia da pessoa, o desejo dela. Eu tenho visto assim nesse trabalho ali que alguns pacientes realmente preferem buscar o atendimento longe do seu bairro, outras preferem muito mais o atendimento no seu local, porque não diminui assim o consumo de tempo, de ir à consulta, passagens de ônibus, faltas ao trabalho. Então, até eu fiquei um pouco surpreso, que eu esperava menos isso, mas tem várias pessoas que têm preferido na sua unidade. Então, tem se lidado assim, né? Quem prefere ser atendido na atenção básica é atendido ali, quem prefere ser acompanhado no serviço especializado. Então, fica também um tratamento bastante humano, né? E respeitoso para com as pessoas. Né? A gente tem aqui, a hora é agora, né? Que são materiais que foram criados para a gente falar de testagem? Sim. Para a gente falar de testagem e tratamento? A hora é agora é exatamente falando nesses 2 grupos que são os focos do nosso trabalho lá para infecção aguda. O verdinho, homens que fazem sexo com homens, o rosa, trans. Para divulgar exatamente isso. Se você teve uma exposição, na verdade a gente está até buscando a exposição dentro dos últimos 30 dias, e você não se testou, venha imediatamente fazer o teste. Aí você acha que pode divulgar esse telefone que a gente colocou aí? Se eu enxergar, né? Mas eu vou enxergar. Tá grande, inclusive, que ótimo. Pode ligar a cobrar pelo 9090. 9090, que seria a ligação a cobrar, né? 21, porque é Rio de Janeiro. 2260-6700, que é o telefone do INE. Isso. É o telefone do nosso laboratório, LabClean, onde a gente está fazendo essas pesquisas, tanto com a infecção aguda. O mesmo número que você divulgou é o número do PrEP, que é o trabalho de profilaxia pré-exposição, que é exatamente aquela questão do uso de um comprimido diário pode prevenir a AIDS. Também voltado para trans e para homens que fazem sexo com homens. Pode ligar no mesmo número se quiser informação. Voltado para participantes
negativos, a pessoa ou que já fez um teste sabe que é negativa, mas que tem uma exposição de risco frequente que justifique ela fazer essa profilaxia, ela vai ser avaliada. Nem todo mundo que vai ligar vai ser elegível para o projeto, mas as pessoas podem procurar o projeto lá. 2260-6700. É interessante porque essas coisas, assim, claro que para quem lida com isso, né? Mas às vezes é meio confuso, né? Porque a gente está falando de várias coisas. A gente está falando de alguém, por exemplo, que teve uma exposição. O que significa ter uma exposição? Alguém que transou sem camisinha e acha que pode ter sido infectado, né? Então, existe já a possibilidade de imediatamente essa pessoa buscar ajuda, porque ela pode usar um comprimido que é o que a gente chama de ultra precoce, não é isso? Pode fazer o tratamento ultra Pode fazer o tratamento para que aquela infecção não aconteça. Infecção não aconteça, o que quer dizer? Que ela não pegue o HIV. Né? E isso, eu acho que essas coisas a gente também tem que começar a... Isso é dentro das 48 horas. Dentro das 48 horas. Então é importante chamar a atenção. Se você transou sem camisinha, homem que faz sexo com homem ou trans, teve essa exposição sem proteção, dentro de 48 horas você pode buscar a profilaxia, que não é o tratamento. Nesse momento, se você desenvolver uma infecção, se a gente não conseguir evitar a infecção, vai se estabelecer o tratamento aí sim para o HIV ultra precoce. Isso é uma coisa. A outra é o HIV negativo, que tem uma exposição frequente de risco e que pode fazer parte desse projeto do uso de um comprimido diário como prevenção. Mas tem dúvida, é só ligar para esse número que a gente esclarece as dúvidas. E eu acho que também que, mais uma vez, a gente fica, a partir da AIDS, sendo desafiado a falar sobre as coisas abertamente, a entender que a sexualidade ela funciona de outras formas que a nossa razão muitas vezes não consegue lidar, mas que, sobretudo, julgar é a pior coisa que pode acontecer quando a gente está falando desses assuntos, né? Porque o julgamento já vai inferir que aquela pessoa é isso e que, portanto, eu aquilo. E aí tudo isso que vocês falaram aqui ao longo do programa, que nada mais é do que ouvir a pessoa e saber o que ela está necessitando e conseguir acolhê-la, né? Aí esses grupos vulneráveis que o SUS está constantemente tentando tratar os próprios preconceitos para poder ligar, essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas, a gente precisa saber junto com elas qual é a melhor forma de tratamento, se é imediatamente, se tem que esperar um pouco para ela baixar a poeira. Eu acho que isso tudo a gente, por mais que tenha 30 anos de relação com essa epidemia, isso tudo a gente continua aprendendo, continua tendo que, na prática, aprender a lidar. E, sobretudo, agora que temos aí, desde 1990, pessoas que nasceram e que não tiveram os mesmos impactos, o grande número de pessoas que perdemos por causa dessa doença e que podem ou não se relacionar disso de outra forma. Isso também tem que ser levado em conta, né? Então, constantemente aprendendo, constantemente entendendo que a AIDS vai nos desafiar o tempo todo. A gente tem um tempinho para divulgar o site do PrEP? Sim. Então, o PrEP tem um site, aquele cartaz rosa? Não, aquele grande que você tem com... Que é www. Não, não é esse não. Esse é para casais discordantes, que também já é outro. É aquele, acho que você devolveu. Esse, o www, PrEP Brasil, prep.com.br. PrEP, que significa? Profilaxia pré-exposição, é aquele cartaz que está ali. Pré-exposição. Obrigada, Alex. Um comprimido por dia pode prevenir o HIV, está aqui. PrEP Brasil, profilaxia pré-exposição. Gente, vamos mostrar aqui. Não tem, não vai conseguir enxergar, mas a gente está vendo aqui. Gente, brigadíssimo a vocês pela presença aqui conosco hoje. Sigamos na batalha, sigamos compreendendo que o ser humano precisa, sobretudo, de acolhimento, especialmente... Sem preconceito, sem julgamento, especialmente em momentos de maior fragilidade. Sempre, mas especialmente nesses momentos. Muito obrigado pela presença de vocês conosco. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!